Beleza. Então eu vou abrir aqui o. E aí, Luiz? Beleza, Fabiano? E aí, boa noite, pessoal. Tudo bem? Cara, não sei o que que deu aqui, deu um pau aqui nesse Teams aqui que eu não conseguia entrar na reunião, cara. Vixe, sério. É, cara. Teve o pessoal aqui no sábado também, na hora de. Ah, por falar em sábado. Ah, depois eu falo. O pessoal no sábado tava tentando acessar e só conseguia acessar se a gente mandasse convite para eles de uma maneira externa. Tentando acessar Putz, direto não dava. cara, que negócio bugado, velho. Esse negócio aqui é louco. Ah, turma, então, é, na última aula, né, só para a gente recapitular aqui rapidinho, ó, eu criei com vocês essa telinha aqui, né, essa interface, onde basicamente o pessoal vai digitar aqui, o usuário vai digitar o peso e a altura dele, clica no botão calcular, né, e aqui embaixo vai ser exibido, dependendo dos valores passados, qual foi aqui o índice dele, né, de IMC, em qual quadro de peso ele se encaixa e aparecer alguma imagenzinha que represente esse quadro dele, né, esse grupo que ele se encaixa, tá? E aqui no nosso arquivo aqui, ó, view controller, é a parte de codificação, né? Então, basicamente, nós criamos aqui, né, os elementos para vincular cada um daqueles itens da nossa interface gráfica aqui com alguma coisa do nosso código, beleza? Então a gente está utilizando aqui os @IBOutlets para quê? Para através dessa variável txt peso dizer que ela é a representação de um UI text field, né? Então aqui ó, UI seria lá o user interface, a gente está pegando aqui um text field de lá, mesma coisa para altura, LBL resultado a gente pega aqui um UI label, imagem a gente está pegando um UI image view, tá bom? E aí com isso daí a gente consegue vincular os nossos elementos da parte gráfica com a parte de código. Aí partindo para a funcionalidade da nossa aplicação, nós criamos aqui uma variável chamada IMC com valor de zero, tá? E uma função aqui, ó, uma função que vai ser executada, né, no ato de um clique lá na nossa interface gráfica, beleza? Então isso daqui, essa função, né? Se a gente for olhar aqui, ó, a bolinha dela aqui está preenchida, então ela está vinculada lá ao nosso botão, tudo bem? E quando aquele botão for clicado, ele vai gerar o quê? Ele vai executar essa situação aqui, ó. Ele vai pegar uma variável, né? Ele vai criar uma variável chamada peso, uma constante aqui no caso, né? Aqui let é uma constante, ele vai criar essa constante, vai atribuir a essa constante peso o valor que está dentro do txt peso, né? Que é esse carinha que nós criamos aqui em cima, pegando o ponto text dele, e aí como ele vem com um ponto text, né? A gente faz a conversão aqui para um double, tá? Então por isso que a gente está fazendo aí o casting desse valor. Como ele vem de lá da interface do nosso usuário como uma string, a gente faz aqui a conversão para ele ser um double, beleza? A mesma coisa para a altura. E aí aqui embaixo a gente está fazendo o cálculo, né? O cálculo basicamente nós estamos pegando o peso dividido pela altura ao quadrado e estamos guardando dentro de GMC e chamamos uma função chamada mostrar resultados, tá? Como eu falei para vocês, né? Eu poderia, ao invés de criar essa função mostrar resultados aqui, eu poderia já destrinchar o meu código aqui embaixo. Mas eu vou preferir fazer desse jeito porque aí eu descentralizo, né, as minhas coisas e aí, com isso, a gente consegue manter uma certa organização no nosso projeto. Então, bora lá. É, Nessa nossa função mostrar resultado, o que está faltando aqui para o nosso aplicativo, galera? Retornar o resultado para a pessoa? Isso, está faltando eu retornar o resultado para a pessoa, né? O resultado do IMC está aqui, mas de acordo com o índice de massa corporal, a gente precisa fazer alguma coisa, certo? O que a gente tem que fazer aí? De acordo com
calcular? A Não. gente tem... É. Na verdade, não exatamente calcular, né? Mas a gente precisa definir qual é o grupo que a pessoa se encaixa. O cálculo já está acontecendo aqui, ó. A gente precisa definir agora qual é o grupo que essa pessoa se encaixa, né? Para quê? Para poder setar lá, dependendo de qual é o índice de massa corporal da pessoa, a gente precisa setar lá na nossa interface gráfica como que está o quadro dessa pessoa. E aí, aqui dentro eu vou fazer o seguinte, ó. O que a gente vai precisar alterar, né? Deixa eu voltar aqui no meu storyboard. O que a gente vai precisar alterar aqui, ó, da nossa interface gráfica quando o resultado for calculado? Basicamente, a gente vai ter que alterar esse carinha aqui, né? Colocando o valor do correto, de acordo com o cálculo, e essa imagenzinha aqui embaixo, tá? Então, são essas duas coisas que que nós desejamos alterar. Então eu vou criar aqui, ó, vou iniciar criando uma variável que eu vou chamar ela de imagem, que vai ser a representação da imagem e vou deixar ela como um vazio. E vou criar aqui também, ó, um var resultado e também vou criar ele como um vazio. Então esses dois carinhas aí, eles são duas strings, né, que eu declarei como vazio, porque a gente vai atribuir o valor para essas strings aqui agora, dependendo da situação que cair o nosso IMC, tá? Então, para o IMC eu poderia fazer aí, né, já que eu quero ficar fazendo verificações do valor do meu IMC, quero verificar aqui qual é o dado que tem aqui dentro para eu decidir qual caminho eu levo, poderia fazer através de um if-else ou de um switch case. Eu vou estar preferindo aqui fazer com um switch case, que eu acho que fica mais legível o nosso código, tá? Acho que fica mais fácil a leitura dele. Então eu vou criar aqui um switch, dar um enter aqui que ele já traz para a gente a estrutura e a gente só vai alterando. Então, primeira coisa que eu quero fazer aqui, ó, eu quero dizer o que eu quero fazer o switch, né? É o switch do que a gente vai estar fazendo essa verificação. Então vai ser um switch aqui, ó, de IMC. Tudo bem? Fiz aqui um switch IMC. Agora aqui no nosso case, a gente precisa colocar aí quais são os casos que vão ocorrer para cada um dos valores que estiver dentro do nosso switch. Basicamente a gente já fez isso anteriormente com outros exercícios, né? Então eu vou colocar aqui, ó, caso o IMC esteja entre 0 até... vou colocar até, mas não incluindo, tá? Então vou colocar assim, ó. Opa! Colocar assim, até, mas não incluindo 16. Ele vai fazer o quê? Ele vai aqui, primeiramente, retornar para minha variável resultado o valor de... vou colocar aqui, muito abaixo do peso. Beleza? E também, agora para minha variável imagem, eu vou atribuir para ela o valor de... Deixa eu só lembrar qual é o nome daquela imagem. Porque aqui a gente vai ter que especificar o nome da imagem, né, que vai corresponder ao muito abaixo do peso. Então eu vou vir aqui na minha pastinha Assets, aqui, ó, no meu menuzinho do lado esquerdo, tá? Aqui em Assets ele vai estar listando aqui, deixa eu só dar um zoom aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem, peraí. Então eu vim aqui, ó, na minha pastinha Assets, tá? Aí ele vai listar aqui todas as imagens que nós temos para o nosso projeto e essa daqui, ó. Então a gente vai usar aqui a imagem magreza, né? Que a magreza tem essa imagenzinha aqui, ó, representada, tá bom? Então só magreza, abaixo, ideal, obesidade e sobre, beleza. Vou voltar aqui no meu View Controller, que é onde a gente tem o nosso código. Tira aqui um pouco o zoom. E aí, então eu vou definir aqui que a minha imagem vai ser a magreza. Beleza, criamos aqui o nosso primeiro caso, tá? Próxima coisa aqui que a gente vai fazer, ó, é
o próximo caso. Então, vou criar aqui, case 16 até, mas não incluindo, sei lá, 18. Então, a gente vai, então a gente vai atribuir resultado como sendo igual a abaixo do peso. E imagem como sendo igual a imagem abaixo, né? Se não me engano era esse o nome. Acabei de olhar e esqueci, mas eu acho que era isso mesmo. Se vocês lembrarem e tiver incorreto, vocês me dão um toque aí. Próximo caso, case de 18 até, mas não incluindo o 26, ele vai ficar aqui como resultado sendo igual a peso normal. E a imagem vai ser, se eu não me engano, ela se chama normal. Depois, se não aparecer, eu volto lá e vejo qual é o nome da imagem. O próximo, né? Próximo case. Vou pegar aqui do 26 até, mas não incluindo, sei lá, um 32. Tá? Se o nosso IMC cair aqui dentro, o nosso resultado... Professor, Oi, o imagem do normal, se não me engano, era ideal o nome. ideal. Uhum. Aí aqui então, de 26 até 32, a gente vai colocar que a pessoa está com sobrepeso. E a imagem vai ser, e a imagem igual, se eu não me engano era sobre, né? E o último aqui, no caso, né? Lembrando que dentro do nosso carinha aqui do switch, a gente tem sempre que ter um default, beleza, galera? Porque a gente coloca todas as opções que nós queremos, né? E quando a gente tiver aí na nossa última opção, a gente passa ele dentro do default, que o default seria aí similar ao else, beleza? Do if else, né? Então é obrigatório aqui, eu não poderia, por exemplo, passar aqui um novo case, colocando que se ele fosse, né, maior que 32 e excluir o meu default, porque ele daria erro. Ele diria, quer ver, eu vou até apagar isso daqui, ó. Ó, ele vai reclamar para mim daqui a pouco. Deixa ele só pensar lá. Pensou, ó? Ele está dizendo aqui, ó. O switch deve ser exaurido, né? Então, o que isso quer dizer? Ele quer dizer que a gente sempre precisa ter uma cláusula default dentro do nosso switch case. Deixa eu só indentar ele aqui. Tenta, meu filho. Ah, é por causa que ele está com isso daqui. Deixa eu apagar. Pronto. Deixa eu selecionar isso aqui. Só para deixar identado, acho que fica melhor. Aí aqui agora, né? Se der um default, o nosso resultado vai ser igual a obesidade. E a nossa imagem vai ser igual a, se eu não me engano, obesidade também. Acho que é isso. Se não for isso, a gente conserta lá depois. Aqui, turma, ele só está reclamando, na verdade não é nem reclamando, esse alertazinho amarelo aqui, né, como a gente pode ver, não é uma reclamação, é um alerta dizendo que, na verdade, a gente criou imagem e resultado como sendo var, só que eles nunca vão ser alterados, né? Na verdade, ele vai ser alterado aqui embaixo, beleza? Dentro desse nosso switch case. Então, por isso que a gente deve criar ele como um var. Aqui, ele está entendendo que não vai ser alterado porque isso daqui está dentro de um outro escopo, né? Eu não sei se vocês já viram aí a questão do escopo dentro da linguagem de programação.
Mas basicamente o escopo é um bloco de código, né, que é executado aí, que geralmente fica dentro de uma chave, né, então isso daqui define um escopo. E aí ele está entendendo que essa imagem aqui, esse resultado, não são alterados porque ele está em um outro escopo. Mas na verdade eles serão alterados sim, tá bom? Bom, acho que é isso, certo? A gente já tem aqui todas as nossas possibilidades. Muito abaixo do peso, peso normal, sobrepeso e obesidade. O que nos resta aqui agora? Ó? Falta para nós. Deixa eu ver o que ele está falando. Acho que eu tenho uma a mais, é isso? Isso, tinha uma chave a mais ali. Deixa eu ver. Essa chave fecha essa daqui. E essa chave fecha essa daqui embaixo. Beleza. Isso aí. O que nos resta agora? Legal. Nós já temos aqui os nossos valores. O que nós precisamos fazer agora, turma? Que a gente já sabe aí quais são os valores tanto da imagem como do resultado? Depois que vocês já processaram toda a parte lógica em uma aplicação, o que vocês fazem com o resultado dessa parte lógica? Mostra para o usuário. Isso, joga para o usuário, né? E é isso daí que nós vamos fazer aqui agora, né? Já temos aqui a nossa parte lógica, vamos agora jogar isso daí para o nosso usuário, tá? Para a gente jogar para o nosso usuário, basicamente a gente precisa selecionar, né, qual é o item da interface gráfica que nós queremos pegar. Então eu vou pegar aqui primeiramente esse LBL resultado, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, LBL resultado. E para esse LBL resultado eu não posso dizer isso daqui, ó, não posso dizer que ele é igual a alguma coisa, por exemplo, tá? Eu não posso fazer isso daqui porque esse carinha aqui, ó, resultado, ele não é uma variável de um item de uma variável da nossa programação, né? Ele é um item lá da nossa interface gráfica, beleza? Então a gente precisa aqui, ó, passar que a gente quer alterar o ponto text dele. Ó, ele já agora até identificou, beleza? Então a gente está pegando aqui, ó, o nosso LBL resultado.text e está adicionando, atribuindo alguma coisa para ele. Eu vou atribuir aqui para ele, então, a minha variável resultado. A outra coisa que a gente vai alterar aqui agora é deixa eu ver, imagem. E aí agora o que acontece? A nossa imagem, ela não é um ponto text, né? Porque a gente não vai alterar um texto da nossa imagem, a gente vai alterar a imagem em si. E como é que a gente fez mesmo para jogar uma imagem aqui, ó? Deixa eu só mostrar para vocês aqui a nossa loud screen, que foi onde a gente já jogou uma imagem, né? Então aqui, ó, dentro da nossa loud screen, o que a gente fez? A gente criou uma caixa de imagem, uma image view, e para a gente setar o valor da nossa imagem aqui, para a gente jogar a nossa imagem aqui dentro, a gente alterou o nome da nossa imagem aqui, certo? Ó, a gente colocou aqui como loud screen, dentro de imagem, né? Aqui é o nome da imagem. Então a gente colocou o nome da imagem aqui como uma loud screen. Então a gente tem que alterar a propriedade nome da imagem, tudo bem? Então é isso que a gente vai chamar lá no nosso código. Aqui a gente tem o nosso elemento, que é a nossa image view, que eu chamei ela de imagem. Deixa eu só ver se eu chamei ela de imagem mesmo. Chamei ela de imagem. O meu medo é se ele vai dar conflito aqui com esses dois carinhas. Então eu vou chamar esse daqui de image view mesmo, só para diferir, né? Vai que ele fica dando conflito que essa imagem aqui com essa imagem daqui, ele não consegue identificar quem é quem. Então eu vou chamar aqui agora o meu image view, tá? E para esse meu image view, eu vou chamar a propriedade ponto image dele. Então eu estou querendo alterar aí, né, a imagem do meu image view e vou dizer que essa imagem é igual. E aí aqui, ó, para a gente poder chamar aquela propriedade do nome, né, a gente precisa passar aqui um user interface, beleza? Quando a gente chama esse user interface, ele dá acesso para que nós possamos
alterar as propriedades do nosso elemento gráfico lá, e vou dar aqui um User Interface Image. Aí, como isso daqui é um método, beleza? Eu vou passar aqui dentro para ele aqui, ó, que eu quero alterar o nome. Então, vou colocar aqui, ó, named. E aí, tá vendo aqui, ó, quando eu digitei named, ele já dá aqui algumas opções pra gente. Então, a gente vai utilizar essa primeira aqui, ó, named esperando uma string. Tudo bem? Então, vou selecionar ele aqui. E aí aqui, no lugar dessa string, onde ele está esperando que a gente passe uma string, né? Eu vou trocar aqui para imagem. Que basicamente é essa variável aqui, ó. Tudo bem? Então agora sim, ó, ele já pegou aqui o nosso valor da nossa imagem, que começou como nulo, mas foi alterado aqui dependendo do caso, né? E aí, dependendo do caso que acontecer, ele vai passar para a nossa variável ImageView lá do nosso elemento gráfico, qual é a imagem que ele tem que redefinir na tela. Tudo bem? Eu acho que de parte de programação é isso, turma. Vamos rodar o nosso aplicativo para a gente ver se ele vai funcionar. Ele deu aqui construção falhou, deixa eu ver o que ele está reclamando. Esperado um fechamento de uma chave, deixa eu comparar para ver aqui. Essa chave está fechando, deixa eu ver. Essa chave fecha essa chave aqui fecha essa daqui de baixo. Deixa eu só organizar o meu código para eu ver quem está fechando quem. Esse daqui fecha aqui. Ah, faltou fechar essa daqui, né? Ó. Então a gente tem esse elemento fechando aqui. Temos aqui esse daqui fechando aqui. Esse daqui fecha lá embaixo. Que fecha esse daqui, né? E ficou faltando a gente fechar lá, a abertura da nossa classe principal mesmo. Que é essa daqui, ó. Isso. Beleza. Deixa eu dar um playzinho de novo. Agora ele deu aqui, ó, build successful, beleza? Já está abrindo aqui o nosso aplicativo para a gente visualizar. Esperar ele carregar aqui o nosso aplicativo. Ele abre sozinho. Aí, ó. Aí ele aparece aquela layout screen que a gente configurou, né? Depois que ele aparecer a layout screen, ele deu um erro aqui. Deixa eu ver qual é o erro que ele deu, para a gente poder corrigir. Então ele está dizendo aqui que algo não é suportado na biblioteca. Esta classe não tem uma chave valor para o keyImage. Deixa eu ver aqui o meu código. Antes, deixa eu só analisar aqui um negócio. Aqui, turma, ó. Ele disse que ele não tinha, né, uma chave valor para a imagem. E aqui, ó. Aí o que eu fiz? Lembra que o professor Fabiano, até muito bem comentado lá naquela nossa última aula, ele falou assim: "Ah, Luiz, mostra para eles como que acontece, né, o que acontece quando a gente desvincula um elemento do código com um elemento da interface gráfica". Então aqui, ó, eu falei para vocês, né, que vocês vêm aqui no main storyboard, aí vocês clicam aqui, ó, nessa barrinha preta aqui em cima, ó, que é a barra de propriedades da view como uma toda, né, como um todo. E aí aqui vocês têm essa opção aqui, ó, que é o inspecionador de conexões, né? Se vocês clicarem nele aqui, ele vai listar aqui, ó, todas as conexões que nós temos, né, do nosso elemento gráfico com o nosso código. E aqui realmente, ó, ele está dizendo que ele não conseguiu encontrar aqui, ó, a conexão, tá vendo que está em amarelinho, ó, ele não conseguiu encontrar a conexão. Ah, já sei o que aconteceu. É porque
sabe aquela hora que eu alterei no meu código, que eu troquei de image para image view? Então, a referência dele estava para a variável image, né? E aí eu troquei para image view. Então foi isso, ó. Vou desfazer a minha conexão aqui, ó. Clico no xizinho, desfaço a minha conexão, e aí eu vou criar a minha conexão de novo. Já fica até de dica para quem tiver aí com a aplicação conseguindo rodar no Xcode, né? Como é que a gente faz isso? Ó, a gente clica aqui nesse elemento aqui, ó. Beleza? Nesse elementozinho aqui, ele vai conseguir fazer o quê? Ele vai conseguir abrir dois arquivos aqui, ó, na nossa área de trabalho, tá? Aí de um lado a gente consegue deixar aqui a interface gráfica e do outro aqui a gente consegue alterar, ó, pedindo para ele ficar com o nosso código. Simplesmente seleciono aqui, né, qual é o arquivo que eu quero abrir. Então eu vou criar minha conexão de novo, ó. Vou pegar aqui a minha image view, ó. Tá vendo que agora a bolinha dela de conexão tá preta, né, não tá setada? Então eu vou pegar ele aqui e arrastar ele vinculando de novo com a minha UI image view. Voltar a minha tela somente para um arquivo. Se tudo der certo agora, tem que funcionar o nosso app. Vamos ver. Vou dar aqui um run nele de novo. Esperar ele carregar, ele recriar, né? Abriu o IMC. Beleza, ó. Agora ele já abriu, mas abriu aqui meio estranho, né, o nosso app. Deixa eu só ver aqui, tá vendo aqui, ó, como é que ele abriu o nosso app? Ele abriu aqui com os itens aqui em cima. É que eu tava mexendo aqui nos negócios de responsividade, deixa eu só ver se foi essas coisas. Deixa eu zerar aqui a responsividade deles. Isso daqui. Deixa eu deixar o padrão de novo, tudo zerado. Limpar tudo, tá? Que é como provavelmente está o de vocês aí. Depois eu vou mostrar para vocês como a gente faz aí a questão da responsividade. Vou dar um play de novo. Agora ele abriu certo, ó. É que eu tava mexendo ali nos negócios de para fazer o ajuste de tamanho, essas coisas de uma maneira diferente antes da aula, e aí eu esqueci de zerar isso daí, tá bom? Então, ó, turma, agora ele já está aqui com o aplicativo pra gente, né? A gente consegue digitar aqui o peso e uma altura, né? Então eu vou digitar aqui o peso, ó, 90, beleza? Uma altura aqui, 1,82. E quando eu mandar clicar aqui no calcular, ele tem que atualizar aqui embaixo, né? Se não está nada errado no nosso app, ele vai gerar ali embaixo, vamos ver? Tá, ele deu aqui um sobrepeso, só que ele não apareceu a imagem. Pode ser que o nome da nossa imagem esteja errado. Deixa eu alterar aqui o peso para ver se ele pega outra imagem. Colocar 70 e mandar um calcular. Também não pegou. Então, a gente errou aqui em alguma coisa do nosso código. Deixa eu ver o que está aqui de errado, para ele poder exibir a imagem. Deixa eu ver aqui a minha assets. Pode ser que seja isso daqui, ó. Tá vendo aqui que as nossas imagens estão tudo como letra minúscula, a inicial delas? E aqui, aparentemente, eu digitei com digitei com letras maiúsculas, ó. Então, a gente vai trocar aqui, ó, magreza com minúsculo, abaixo minúsculo, ideal minúsculo, sobre minúsculo, obesidade minúsculo. Vou dar de novo um run aqui em cima, tá? Dá um playzinho aqui de novo. Vamos ver agora se vai dar certo. Então, como eu tinha dito, né? 90, 1,82. Calcular. Aí, ó. Sobrepeso. Aí aparece a fotinha do carinha com sobrepeso, né? Se eu troco aqui, ó, para 70, peso normal, ele altera a fotinha do cara aqui para peso normal. Vou colocar aqui, ó, 30 quilos com 1,72 m. Muito abaixo. Ó, tá vendo aqui que ele quebrou o nosso app aqui, ó. Vamos ver como é que a gente consegue ajustar isso daqui, tá? Mas aí aqui, ó, ele já conseguiu arrumar aqui pra gente, né,
o nosso aplicativo já está funcionando da maneira que a gente quer. É só questão agora de dar uma refinada, fazer alguns ajustes, tá? Então, o que, que a gente pode fazer? Ó? Primeira coisa que a gente pode arrumar... Ah, ficou faltando aqui a gente colocar isso daqui, né? Ó, colocar o valor do peso da pessoa também, né? Então, vamos ajustar primeiro o seguinte. Esse carinha aqui, ele tá ficando muito grande e aí ele tá ficando lá com aquelas bolinhas, né? Vamos selecionar ele aqui, ó, e vamos vir aqui na propriedade dos elementos aqui. E aqui tem algum lugar que eu vou achar aqui aonde que é, que a gente consegue impedir aquela situação. Deixa eu só me lembrar aqui qual é o elemento. Eu vou pedir para ele ficar centralizado. Vou aqui em... Acho que é aqui, ó. Line Breaking, quebra de linha. Vou trocar esse Truncate Tail, que ele é o padrão. E se eu não me engano é Word Wrap, tá? Deixa eu só testar para ver se é esse carinha aqui mesmo. Vou trocar ele para um Word Wrap. Vamos dar um playzinho aqui de novo, né? Ele tá sendo rapidinho, então a gente consegue dar um play e mandar testar. Vamos ver. Colocar aqui de novo 30 quilos, 2 metros de altura, calcular. Ele ainda quebrou aqui a nossa aplicação. Deixa eu fazer o seguinte então, ó. Eu vou aumentar ela aqui, porque agora não foi por conta da linha, né? Vocês perceberam que agora, ó, ele não apareceu aqueles pontinhos, né? Esqueci, as reticências. Então, agora ele já está se comportando da maneira que a gente quer, só que a nossa label realmente que estava pequena, né? A nossa label estava pequenininha aqui, então não tem mesmo como o texto se ajustar dentro dela, né? A label estava muito pequenininha. Agora ele já vai ajustar certinho. Agora que eu aumentei aqui o espaço da minha label, né? (32 metros). Olha lá, ó, já está agora se ajustando certinho. Se o texto for menor do que isso, né, ele vai ficar aqui ajustado centralizado, beleza? E falta só a gente colocar isso daqui, ó, só colocar agora o valor do peso da pessoa, tá bom? É fácil, é bem tranquilo a gente fazer isso daí. Voltando aqui no View Controller, é só a gente passar aqui, ó, no nosso resultado a seguinte questão, né? Se a gente quer aqui, ó, eu estou passando aqui só resultado, né? Então ele está passando só obesidade, tá vendo? Ou só sobrepeso. Mas eu posso aqui passar uma string, né? Então eu posso passar aqui aspas e dizer o seguinte, ó, ponto e entre parênteses, né? Para ser o nosso escape. E aqui dentro eu coloco uma variável, então eu vou colocar IMC. E aqui de novo barra e entre parênteses para ele exibir aqui, ó, o nosso resultado. Então agora ele está passando uma string do que? Do valor do IMC e do resultado. Deixa eu só ver aqui, eu acho que a gente vai precisar fazer só mais um ajuste nesse IMC. Deixa eu ver se é realmente o que eu estou pensando. Eu acho que o IMC ele vai trazer aí, deixa eu colocar aqui 80 com 1,50 m. Tá vendo aqui, ó, como é que ele trouxe o nosso IMC? Ele trouxe muito grandão o nosso IMC aqui, né? Então, já fica até uma funcionalidade nova aqui para a gente aprender, ó. Vamos reduzir essa situação aqui, turma, para ele pegar só 2 caracteres. Eu quero que ele pegue só 2 caracteres depois da vírgula, tá bom? Depois do ponto aqui no caso, né? Então a gente tem que ajustar isso daí, ó, aqui na nossa propriedade IMC, tá? Então eu vou chamar aqui a propriedade de novo IMC. Opa, peraí. IMC. E para ela eu vou chamar uma função, que é uma função já implementada do Swift, que é o seguinte, eu vou dizer que ela é igual a um round, tá bom? Percebam que aqui, ó,
ele está pedindo, né, um double para ele poder arredondar esse double. Então eu vou colocar aqui já esse double para ele, colocar assim, ó. Vou colocar, já que eu quero tirar caracteres lá do meu IMC, fazer aqui uma jogada matemática. Eu vou colocar 100 vezes IMC dividido por 100. Acho que isso daqui já vai resolver. Deixa eu salvar aqui e rodar de novo, só para a gente fazer o teste lá. Se tiver dado certo, a gente finaliza esse app aqui. Vou colocar de novo aqui, 90, 1,50 m. Olha lá, ó. Deu certo aqui, tá vendo? Ele colocou aqui, ó, agora só uma bolinha. Ou só uma bolinha não, só um valor. Por quê? Eu estou pegando aqui, ó, o meu IMC. Eu estou utilizando aqui, né, uma propriedade round para ele. Estou fazendo o cálculo do meu IMC multiplicando ele por 100 e depois dividindo ele por 100. Como esse valor aqui está dentro do nosso round, ele vai fazer o quê? Ele vai multiplicar, vamos supor que o IMC tenha dado, sei lá, 32, né? E aí colocou um monte de caracteres lá na frente. A gente coloca esses 32 multiplicados por 100 e quando a gente dividir eles por 100 aqui, fica só uma casa decimal. Se eu, ao invés de colocar por 100, colocar aqui, ó, por 1000, deixa eu ver se é por 1000 ou se seria por 10. Vou colocar aqui 80, 1,50 m. Aí, ó, tá vendo? Eu coloquei por 1000 aqui agora, ó. Ele já coloca 3 casas decimais, beleza? Se eu coloco só por 10, ele exibe aqui, né, só com uma casa decimal. Então aqui nesses 1000 aqui, né, essa divisão que a gente está fazendo é basicamente o ajuste de como que ele vai aparecer aqui para a gente, né, a quantidade de casas decimais. Tá? Então eu vou deixar aqui com 100 mesmo. E um último ajuste, galera, mais uma questão de, entre aspas, perfumaria do nosso aplicativo, é que eu não quero que ele fique assim, ó. Eu não quero que quando ele abrir, ele já apareça desse jeito aqui. Eu quero deixar essa minha tela de baixo, né? Lembra que ela é como se fosse uma div, eu quero deixar ela escondida. E só depois que eu clicar no calcular, eu quero que ela seja exibida, né? Para mostrar aqui os dados e os valores. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Já mostrando mais uma propriedade para vocês. Eu vou vir aqui no meu main storyboard. E para essa minha div, né, no caso aqui para essa minha view, ó, eu vou selecionar ela aqui, ó, cliquei nela, selecionei ela. Ela tem aqui nas minhas propriedades, algum lugar dela aqui, deixa eu só encontrar onde é. Ela tem a propriedade reading dela. Deixa eu ver aqui onde que é. Espera aí que eu vou... Aqui, ó. Aqui nesse elemento aqui mesmo, ó. No inspecionador de atributos. Ele tem aqui, ó, a propriedade reading, beleza? Então eu vou deixar essa opção aqui selecionada, tá? Deixei ela selecionada aqui, ó. Percebam que aqui, ops, aqui nesse meu carinha aqui, né, ela vai meio que deixar ele escondido, ó, tá? Eu vou deixar ela reading. Só que se eu só deixar ela como reading, mesmo quando eu clicar no calcular aqui, ele vai não vai exibir, né, a nossa view escondida. Então eu tenho que criar aqui no meu código também um acesso, né? Tenho que criar aqui uma @iboutlet. Para quê? Para a gente vincular o nosso elemento gráfico, né, com outlet, com o nosso código. Aí eu vou chamar ele de view, tudo bem? Vou chamar ele de view aqui, ó. Vou dizer que ele é do tipo UI view. Criei a minha view, disse que ela é do tipo UI view, deixa eu ver o que ele está reclamando. Ah, já tem um elemento chamado view. Então eu vou chamar ele de view result. Pronto. Criei a minha variável chamada de view result, tá? Agora,
eu vou vincular, né? Eu criei aqui meu @outlet, eu vou vincular ele com a nossa interface gráfica, então eu vou fazer aquela mesma coisa, ó. Vou duplicar ambos aqui, beleza? Vou pegar aqui, cadê minha outlet? Tá aqui, ó. Vou pegar a bolinha dela, vou levar até a nossa view, ó, tá vendo ali? Que ele já criou o vínculo agora. E basicamente aqui dentro do nosso botão, né, da ação do nosso botão, eu vou dizer o que para ele também? Eu vou dizer para ele pegar a nossa view result. Essa propriedade view result, ela tem, né, esse elemento, esse objeto view result, ela tem uma propriedade chamada isReading, e eu vou dizer que o isReading dela é um false, tá? Então, por padrão, ela vai iniciar como o reading sendo true, porque a gente definiu lá que ele era um true. E aqui agora, né, quando ele fazer toda a operação aqui dos cálculos, que ele setar o valor do IMC e do resultado, setar a imagem, aí ele já aproveita e também tira o reading daquele elemento. Deixa eu mandar rodar aqui. Abriu o load screen, abriu o nosso app, ó, tá vendo? Ele traz aqui escondido, né? Aí eu posso jogar aqui, ó, 80 com 1,69 m. Aí quando eu dar um calcular aqui, ó, ele aparece a nossa div, beleza? Já aqui com os valores certinho, né? Ó, percebem que aqui agora ele só está com 2 caracteres, né? Porque a gente voltou lá para 100. Colocou aqui qual é a situação do carinha e o peso aqui, né? A imagem, né? Representando aí o como que ele tá. Se eu alterar aqui, por exemplo, para 1,90 m, provavelmente vai alterar aqui, né? De sobrepeso para peso normal. Ô Luiz. Oi. A Letícia aqui, ela pediu para você dar uma repetida aqui numa parte aqui, ó, do iView aqui. Consegue repetir? Sim, ela? Vamos lá. Esse nosso elemento aqui, ó, tá vendo esse quadrado aqui, turma? Esse quadrado aqui, né, como eu falei para vocês, quando a gente estava construindo a nossa tela na semana passada, ele era um elemento que a gente escolheu como um view, tá? Se eu vier aqui, ó, sabe lá aquele item lá que a gente dá um show em todos os nossos atributos, ó, tá até aqui que foi o último que a gente selecionou ele, né, uma image view. Mas eu poderia aqui, ó, pegar labels, botões, caixas de textos, sliders, né? Poderia pegar aqui vários elementos. Se eu pegar aqui como um view, deixa eu encontrar ele aqui. Pesquisei como view, né? Que tem muito elemento com o nome de view. Aí ele aqui, ó. Esse carinha aqui, tá vendo aqui, ó? Esse elemento aqui, ó, view. Ele é como se fosse uma div pro nosso desenvolvimento Swift aqui, beleza? Então ele cria aí como se fosse uma div, que é essa div aqui branca, que eu deixei ela aqui embaixo, ó. E aí essa div branca, a gente consegue ter a opção aqui, ó, de esconder. Então selecionei aqui a minha div branca, beleza? E eu consigo vir aqui na opção aqui, ó, de esconder ela. Tá vendo aqui, ó, reading? Aí eu ativei, estava desativado. Quando eu estava desativado, quando o nosso app renderiza essa página, ele já aparece com essa propriedade, né? Aí eu dei aqui o reading para ele esconder o elemento na inicialização dele. E agora que ele está escondido, eu tive que aqui no meu código, ó, criar essa linha de código aqui. Para quê? Para poder vincular, né, aquela view, aquele elemento visual ao nosso código. Então, assim como a gente criou o txt peso, altura, lbl resultado, image view, eu criei aqui agora, ó, a view result, tá? Disse que essa minha variável view result, ela é do tipo UIView, porque é aquele elemento que a gente selecionou lá, né, que a gente criou ele lá. E aqui, ó, eu tive que colocar um @outlet, né, que é a função que me permite fazer o vínculo do elemento gráfico com o código, né? Se fosse aqui, ó, um botão, teria que ser um @IBAction.
Aí beleza, criei aqui o vínculo do meu elemento gráfico lá, daquela minha view, com o meu código aqui, através dessa linha de comando, né? Essa minha variável aqui é quem está guardando aquele elemento, né? Esse viewResult. Então aqui embaixo, ó, percebam que, ó, o nosso código. O nosso botão lá calcular, ele gera essa ação, beleza? Essa ação que está selecionada aqui, ó, é o que o meu botão lá está executando. E aí eu estou chamando aqui o método mostrar resultados, que é esse método aqui embaixo. Ó. Então tudo isso daqui é o mostrar resultados. Tudo isso daqui, ó, vai ser executado quando a gente seleciona, né? Quando a gente clica no nosso botão calcular. Toda essa parte que está selecionada. Aí a gente fez aqui, né, a atribuição do resultado e do image para saber qual é o quadro que o usuário se encaixa. Mandamos esse código lá para a nossa interface gráfica, então a gente pegou o LBL resultado, mandou para lá, pegou a image view, mandou para lá, e aqui também, ó, a gente pegou esse elemento gráfico que foi o último que nós pegamos agora, ó, o view, a gente pegou esse elemento gráfico view, passamos para ele a propriedade isReading, que ele possui, como agora sendo um false, tá? Então por isso que quando a gente clica no botão calcular, ele executa isso daqui e ele tira, né, sabe aquela opçãozinha que a gente clicou lá como o reading sendo um true lá na interface gráfica, a gente agora tirou ela aqui, ó, transformando ela num reading como false. Então, ele passa a ser visível de novo, que dá essa sensação, né, do que a gente fez aqui, né? O nosso aplicativo começa sem essa view aqui, porque essa view aqui, né, essa parte branca, está escondida. Quando a gente clica no calcular, ele executa essa linha de código aqui, ó, viewResult is reading igual false, e aí ele traz isso daqui de novo. Deu para entender, Letícia e turma, se a turma também tiver dúvida em relação a isso? Acho que ela entendeu sim, o Luiz. Tá bom. Galera, em relação a esse aplicativo, é isso, né? A gente conseguiu aqui já deixar ele funcional, beleza? Ele já está aqui conseguindo fazer as operações que nós desejamos. E aí aquilo que eu falei para vocês no início da aula. Deixa eu voltar a minha tela aí para o TeamViewer. Ou para o TeamViewer não, para o Teams. Espera aí. Deixa eu compartilhar aqui. Vi agora ali que o Maicon falou, que o Gabriel Rocha disse que está com problema na internet. Tá? Depois eu falo com ele, ou se vocês quiserem falar, só para ele assistir a gravação e fazer o exercício, tá? Então, turma. Ô Luiz. Oi. Eu tive aquele probleminha na entrada lá, cara. Acho que ficou uns 10 minutos sem gravar, hein, cara. Não, mas eu só tava conversando com eles, né? Eu não tinha passado nada ainda de teórico nem prático. Só tava batendo um papo com eles em relação a como que vai funcionar aí. Eu tinha falado que eu conversei com você, que a gente preparou uma atividade teórica para eles em relação à construção desse app, né? Para que eles possam realizar essa atividade teórica. Inclusive, porque não é todo mundo que está conseguindo fazer a virtualização. Oi? Não tá mesmo, não. Então, o pessoal tá com problema mesmo. isso, então. Como não é todo mundo que está conseguindo fazer a virtualização, seria injusto da nossa parte a gente cobrar uma atividade que só quem tem a virtualização consiga fazer, né? Então, a gente bolou a atividade, assim, a atividade vai ser toda em cima, né, da construção desse app, porque tem colega também que não consegue assistir a aula ao vivo, tem que assistir a gravação depois, então ele assiste a gravação, consegue se basear na gravação para responder o questionário, né, mas é esse questionário mais teórico para que vocês possam realizar lá e a gente ter parâmetros também para conseguir avaliar o entendimento de vocês. Então, o form tá ok, né, Fabiano? Tá, o formulário tá. Então. Deixa eu perguntar uma coisa, Luiz. Não sei se vocês viram ontem, a Apple ela fez um WWDC dela lá, né? Para desenvolvimento lá, né?
Alguém viu? Você chegou a ver, Luiz? Não vi. Esse Cara, WWDC é como se é, fosse aquele desenvolvimento, ó, aquela TDC. A TDC eu acho que é mais famosa para vocês, né? Que é aquela The Developers Conference, que é uma conferência é de essa daí, essa desenvolvedores. daí. Não, mas é Isso, essa daí. Ele faz duas, né? Uma agora, que é para desenvolvedor, e a outra em setembro, que é para lançamento de equipamento, né? Ela isso, acaba isso. fazendo isso. Aí essa Aí, WWDC é em relação só ao universo Apple, não é isso? não, assim, na verdade é para desenvolvedor, tá? Uhum, Desenvolvedor. É tipo assim, saiu, agora acho que agora em setembro vai sair o sistema operacional novo, né? Que é o Blue Seer, já tem até o nome já, né? uhum. macOS Blue Seer. Big Sur, quer dizer, desculpa, Big Sur. macOS Big Sur. Esse é o novo macOS que vai sair. E eles vão migrar para ARM, eles vão desenvolver o próprio sistema operacional dele, o próprio processador deles. Ah, é? Cara, não vai ter mais, não vai ser mais Intel mais não, cara. A Então, porque eles partir, usam Intel hoje em dia. cara, então imagine para você virtualizar como é que vai ser, né? Você não vai conseguir, né, cara? Os caras vão É. querer matar isso daí também, né? Uhum. Mas, cara, é tipo assim, eles fizeram essa integração, mas vai ficar legal, porque a mesma aplicação que você desenvolve para iPad ou iPhone, ele vai rodar nativo no sistema operacional, cara. Uhum. Vai rodar nativo. Tem umas coisas interessantes lá que eles fizeram no iOS, cara. A Siri, cara, a Siri, ela faz tradução simultânea, cara. Você fala, ela traduz para a língua que você quer, cara. E, É, os caras são cara, bons no que fazem, né? Só cara, poderiam ser um pouco mais mão aberta e compartilhar o universo deles com todo mundo, pô. Os caras, sacanagem, né? O que eu mais achei legal foi que com o carro, cara, tipo assim, eles fizeram um teste com o BMW. Eles abrem a porta do carro e ligam o carro, cara, com aquele software deles que é o Apple Car. Uhum. Então, cara, os caras estão. Vão sair da Intel. Então, quer dizer, 2 anos para sair da Intel, cara. Então, Nossa. acabou, né? A Então, virtualização. depois eu vou até procurar, acho que deve ter no YouTube, eu vou procurar e deixo o link compartilhado com vocês aí, galera, quem tiver um interesse. É um evento, né? É um evento, uma conferência de desenvolvedores aí, onde a Apple mostra, né, as novas tendências, as evoluções das coisas. É interessante para quem curte tecnologia de uma forma geral, né? Não só tipo para quem gosta das coisas da Apple, mas para quem curte tecnologia de uma maneira geral, é bacana para se inteirar. Porque eu falo assim, ô Luiz, porque, cara, quem dita as regras do mercado, você sabe que é ele, né? O que sai nele, sai na maioria dos outros dispositivos. Você sabe disso, né? É Uhum. assim que funciona o mercado. E que E aí, o Douglas, Douglas? É, o Douglas Douglas quer perguntar aí. Não, não, pode terminar de falar, porque é um outro assunto que eu queria perguntar. não, mas pode falar, Douglas. É porque é uma dúvida que eu sempre esqueço de perguntar e vez ou outra sempre volta pra mim. Que é no desenvolvimento mobile, quando você vai mexer com os componentes de tela, o que que você faz? Você atrela aquele componente de tela para. Foi a mesma coisa que fez aí no iOS. Você meio que atribui aquele componente de tela para uma variável para conseguir usar ele dentro da programação. Mas, tipo, eu não consigo entender como que você atrelando isso a uma variável, aquela variável vai mexer diretamente com ele. Tipo, é que não faz sentido para mim pensando em, tipo, quando você atribui um valor para uma variável, porque aquele valor já não, tipo, eu pego uma variável A, que ela tem o 5, e eu pego uma variável B, e essa variável B recebe o A. Ou seja, a B está valendo 5. Aí a B, ela vai fazer um monte de modificação, ela faz um monte de cálculo e aquele 5 vira outro número. Mas Uhum. a A vai continuar sendo 5. Então, na minha cabeça não faz muito sentido quando você faz isso passando para os componentes de tela e jogando para uma variável. Eu não consigo entender essa parte. Então, é porque na verdade, deixa eu compartilhar minha tela de novo com vocês aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui no meu macOS. Ó, então o que que acontece aqui, ó? Na verdade, a gente criou aqui um TXT, né?
com txt peso, definiu aqui o tipo dele, disse que ele é o tipo do UI Text Field, e esse valor dele aqui, ó, a gente, tá vendo? A gente não está alterando o txt peso. A gente só está fazendo o quê? Só está dizendo que o txt peso é do tipo UI Text Field. Por isso que a gente teve que aqui embaixo, tá vendo que aqui embaixo, ó, a gente teve que criar uma nova variável, e para essa nova variável a gente atribuiu quem? A gente atribuiu só o text do peso. Tá vendo? Então é nessa nova variável que acontecem as modificações que a gente consegue fazer e depois só devolver ela para dentro do nosso elemento gráfico. Então, realmente, se eu pegar aqui o txt peso, que ele é do tipo visual, eu não consigo fazer operação matemática, não consigo fazer nada nele. Mas como para essa minha variável peso, eu estou atribuindo quem? Eu estou atribuindo só o ponto text aqui, ó. Estou atribuindo só o valor, né, do que está contido dentro do meu txt peso. Então, esse carinha aqui eu consigo fazer a manipulação dele. Consigo fazer soma, adição, operações matemáticas, como a gente fez aqui. Aí, beleza. Essa minha variável aqui, ela não é do tipo texto, ela é do tipo double. Só que esse elemento do tipo gráfico aqui, ó, esse txt peso, no caso não aqui o txt peso, né, a gente pegou o lbl resultado, por exemplo, esse elemento aqui é de label, ele tem uma funcionalidade, ele tem lá uma propriedade que a gente consegue setar o valor que ele vai conter. É que nem, por exemplo, deixa eu pegar o desenvolvimento web, que talvez seja mais simples para vocês. Né? Mais simples assim, mais comum, né? Quando a gente está lá no desenvolvimento web, a gente cria um input. Vocês lembram o que é o input? Entrada de dados. Isso. É do formulário lá. Aí ele cria, a gente diz aqui que ele é do tipo text. E se a gente quiser, a gente tem a propriedade chamada value dele, né? Que na propriedade value dele, o que a gente coloca aqui fica visível lá para o nosso usuário, beleza? Então, os elementos visuais, eles têm aqui algumas propriedades para a gente setar os valores dele. E é isso que acontece aqui. Na verdade, não é que eu estou modificando ou fazendo operações com o meu elemento visual. É que eu estou pegando o dado que vem do meu elemento visual, atribuindo em uma outra variável, e depois eu só pego o valor dessa minha outra variável e jogo dentro do value de novo do meu elemento visual. É basicamente isso. Não Agora sei se ficou claro, se deu para entender. agora faz sentido. Então a gente só usa eles tipo como meio para acessar e exibir dados. Isso, exatamente. Entendeu? A gente só usa ele para dizer aonde é lá na tela, né? Qual é o elemento da tela que vai estar mandando dados para mim. É aquela separação do MVC, né? Então eu tenho a minha interface, eu tenho a minha view, que a minha view só exibe os dados para o meu usuário, né? É claro que o meu usuário consegue também mandar dados para a gente. Só que aí a minha view não faz operação, os elementos da minha view não fazem operação. Eu tenho que pegar os dados da minha view, adicionar eles em uma outra variável. Essa outra variável ela é independente. Então, peso aqui, ó, ela é independente, beleza? Eu poderia dizer aqui, eu estou dizendo que ela é um double, e aí eu estou dizendo que ela está recebendo o valor do meu txt peso.text, mas depois, se eu quisesse, eu poderia dizer que ela está recebendo o valor de zero. Então, ela é independente. Aí, o valor que ela possuir aqui, eu consigo depois setar eles de novo para dentro da minha txt peso ou para dentro da minha lbl resultados e assim por diante. Entendi. É porque eu fiquei mais bugado por causa do Android, né? Porque o Android ele é mais direto nessa coisa de cria variável e recebe o componente de tela. E eu ficava tipo, mano, mas como que ele tá recebendo um componente de tela nessa variável e modificando as coisas lá na tela? Mas aí faz mais sentido agora. Beleza. Turma, então a gente vai estar liberando aí para vocês o questionário, beleza? Esse restinho de. Faltam 35 minutos, é o tempo suficiente para que vocês possam responder aí esse questionário, né? Lembrem-se, o questionário é baseado no desenvolvimento desse aplicativo em específico, beleza? Oi? A entrega. Você quer quantos dias você quer? Vamos manter o padrão de uma Semana? semana, uma semana, né? Que aí Tá o bom. pessoal que não conseguiu assistir a aula hoje tem o tempo de conseguir assistir depois e conseguir
praticar e fazer também. Beleza. Tudo bem, turma? Tranquilo por enquanto? Tranquilo, professor. Beleza. É, O Fabiano vai estar lá fazendo a liberação, já vai aparecer para vocês aí, beleza? Aí, assim, por mais que vocês tenham uma semana, como vocês têm aí agora 30 e pouquinhos minutos livre, eu aconselho vocês, não espera, né? Não deixa o professor da semana, ó, professor da quarta, da quinta e da sexta passar a atividade para vocês também, para acumular e vocês terem o final de semana corrido. Já aproveita esses 30 minutinhos livre aí, já vai fazendo a atividade, vocês vão ver que está bem tranquilo lá, tá bom? Ah, então vamos combinar que às 21 horas a gente volta lá para a equipe de DS Grupo C, fechou? Fechou. Então tá, encontro vocês às 21 lá. Fabiano não vai estar lá, né, Fabiano? Não, eu vou estar com a Aline agora, cara. Então tá bom. Então, beleza aí. Boa noite para vocês aí. Até a próxima semana. Beleza, professor. Boa noite. Boa noite, Fabiano. Falou. Falou, tchau, tchau. Luiz, Oi. depois você até o final da semana aí a gente conversa pra gente ver os negócios lá dos pods lá, tá? Tá, beleza, combinado. Então, Galera, eu vou parar a gravação aqui também, tá? você tinha começado a gravar aqui no. Ah, beleza, é que você gravou. Não, eu tinha gravado. Por isso que eu falei pra você que no começo eu demorei pra entrar. Aí eu pensei que você tinha colocado pra gravar. Aí perdeu uma parte aí, viu, cara? Não perdeu não. É porque aqui a turma me sugeriu na. Você gravou aí? Isso, a turma me sugeriu na semana passada gravar aqui, lembra? Beleza. Aí, vou até matar, deixa eu finalizar aqui. Tá.